Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, vamos ler a partir do versículo 3, onde a Bíblia diz assim, 1 Coríntios 15, 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que fale ao nosso coração pela Tua palavra, que é viva, eficaz, poderosa, gloriosa. Desperta, Senhor, o nosso entendimento, revela-nos a Tua palavra e fale ao nosso coração conforme a Tua vontade, Pai. Nos submetemos ao Senhor e à Tua vontade. Pedimos que nos dê entendimento e sabedoria e que o Senhor cumpra em nós a Tua vontade perfeita e soberana, Pai. Nós repreendemos toda distração, toda confusão, toda inquietação maligna, em nome de Jesus, e declaramos, Senhor, a Tua bênção e a Tua paz sobre cada um dos Teus filhos, sobre toda a Tua igreja, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. O apóstolo Paulo fala neste capítulo 15 da carta aos Coríntios a respeito da ressurreição como sendo o fundamento da nossa fé. Cristianismo sem Jesus ter ressuscitado não existiria. Fé em Jesus sem a ressurreição seria inútil, seria morta. Paulo começa a combater um argumento que surgia na igreja primitiva naquela época, dizendo que a ressurreição não existia, que os mortos não ressuscitariam jamais. Morreu, tudo acabou. Não haveria ressurreição, não havia ressurreição. Começaram alguns a argumentarem isso. Começou esta filosofia antibíblica, mentirosa, a surgir na igreja, e Paulo começa a refutar esta heresia.
dizendo: se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Se é impossível os mortos ressuscitarem, então também Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, no verso 14 ele disse: é inútil a nossa pregação, é inútil a fé de vocês, e ainda estamos todos debaixo dos nossos pecados. Porque se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou, e nós estamos perdendo tempo. Então Paulo começa a defender aqui, a afirmar verdadeiramente a ressurreição como um fato. Paulo começa a afirmar a ressurreição de Cristo, com base primeiramente nas Escrituras, porque ele começa dizendo: Cristo ressuscitou, Cristo morreu por nós, segundo as Escrituras, Cristo ressuscitou segundo as Escrituras. Então Paulo começa a dizer que a ressurreição foi algo predito por Deus nas Escrituras. Os profetas falaram da ressurreição. Textos escritos 700 anos, 1000 anos, 2000 anos antes de Cristo afirmavam a vinda do Messias e a ressurreição de Jesus, a ressurreição do Cristo. Então a ressurreição de Jesus foi profetizado nas Escrituras, e também Paulo começa a dizer que a ressurreição de Jesus foi testemunhada por pessoas. Jesus ressuscitou e apareceu primeiro a Pedro, depois aos 12 apóstolos. Jesus ressuscitou e apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, testemunhas oculares da ressurreição. Imaginem, irmãos, fazendo um culto assim, e 500 pessoas vendo Jesus vivo em pessoa no meio deles. Não apenas uma aparição em espírito ou uma visão, mas vendo Jesus e podendo pegar na mão dele, podendo ver as suas mãos que foram pregadas na cruz, podendo tocar nele, ele dizendo: tem alguma coisa para comer, e comer junto com os irmãos. Jesus foi visto após a ressurreição, Jesus foi presenciado, as testemunhas oculares viram Jesus ressuscitado dentre os mortos. Então a ressurreição era profetizada e predita no Antigo Testamento, e a ressurreição foi testemunhada, foi vista realmente por pessoas, pelos apóstolos e por mais de 500 pessoas de uma só vez. Todos eles viram Jesus vivo dentre os mortos, Jesus que venceu a morte, Jesus que ressuscitou. Então a ressurreição é um fato. A ressurreição de Jesus é a base da nossa fé. E Paulo começa a dizer: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Paulo, um pregador da ressurreição, ele está dizendo: então, se Jesus não ressuscitou, eu estou pregando em vão, somos falsas testemunhas de Deus, dizendo que ele ressuscitou Jesus, mas se Jesus não ressuscitou. Paulo, um homem que era perseguidor da igreja, e diz nesse texto: nem digno de ser chamado apóstolo eu sou, porque eu persegui a igreja. Paulo odiava a igreja, matava os cristãos, perseguia os cristãos, mas um dia ele se deparou e se encontrou face a face com Jesus. Ele teve todos os seus argumentos contrários quebrados por Jesus, e o perseguidor se tornou um pregador do Evangelho, um pregador da ressurreição, um pregador do Cristo vivo e ressurreto, Jesus Cristo.
Paulo era pregador porque ele tinha tido experiência com Jesus ressuscitado. Irmãos, a ressurreição é a base da nossa fé. A ressurreição de Jesus é a nossa força. Quantas mentiras o diabo tem levantado ao longo da história da igreja, para desacreditar a pregação e para afastar as pessoas de Deus. Logo no dia da ressurreição, o diabo já levantou pessoas para mentirem a respeito da ressurreição. Os soldados que guardavam o sepulcro de Jesus, quando viram o terremoto, e o anjo do Senhor, e a pedra do túmulo rolada, eles desmaiaram, eles caíram aterrorizados. Jesus ressuscitou, o túmulo ficou aberto, e certamente quando eles acordaram e viram o túmulo vazio, eles não tinham explicação para aquela verdade, e entraram em acordo com os religiosos da época, e inventaram uma mentira dizendo: os discípulos dele vieram de noite e roubaram o corpo. E é intrigante, irmãos, que sempre existiram pessoas, e hoje ainda existem pessoas, que acreditam facilmente numa mentira, mas têm os olhos fechados e tapados para não acreditarem na verdade. Que absurdo! Como tem pessoas que acreditam numa mentira esfarrapada, mas não acreditam numa verdade tão clara. Como é que os discípulos de Jesus, que naquela ocasião estavam amedrontados e intimidados pelo Império Romano, poderoso Império Romano, e Pilatos deu ordens para humilhar Jesus, para açoitar Jesus e matá-lo na cruz. Os religiosos de Israel apoiavam a morte de Jesus. Jesus morreu. Pedro, o mais corajoso dos discípulos de Jesus, que dizia anteriormente: eu vou contigo até a morte, Jesus, ele negou Jesus 3 vezes, de tanto medo que ele estava de morrer junto com Jesus. Os apóstolos estavam com medo dos romanos, dos sacerdotes, medo de também serem presos e crucificados. E eles se reuniam a portas trancadas por medo dos judeus e dos romanos. Como é que esses discípulos, amedrontados e intimidados naquele momento, vendo o seu mestre morto numa cruz, sepultado em Jerusalém, como é que eles iam enfrentar a guarda imperial que fazia sentinela na porta do túmulo? Como é que eles iam enfrentar isso para ir lá roubar o corpo de Jesus? Mas tem gente que acredita na mentira e não acredita na verdade. E o mundo, irmãos, os sacerdotes de Jerusalém, que odiavam Jesus, os romanos, podiam ter acabado com o cristianismo naquele domingo da ressurreição. Eles podiam ter acabado. Ninguém estaria aqui hoje para dizer: eu sou cristão. Bastava que eles apresentassem o corpo de Jesus e não haveria mais fé cristã. Apresentem o defunto e acabou a fé proclamada pelos apóstolos. Apresentem o corpo. Onde está o corpo morto? Ah, roubaram o corpo dele. Descubram onde está. Todo o poder do império, todo o poder religioso e dos sacerdotes de Israel, mostrem o corpo. E acabou com o cristianismo. Mas, irmãos, nós não estamos aqui falando de alguém que fez uma religião tão bonita, que revolucionou a sua época, ou que criou uma filosofia tão boa.
Nós não estamos falando de alguém que foi apenas generoso, que falou coisas tão profundas, que falou coisas tão boas para as pessoas, mas morreu, e o seu corpo ficou no sepulcro, e lá está até hoje. Nós não estamos falando de alguém que demonstrou algum poder, ou alguma liderança, ou influenciou multidões, mas depois de morrer, tudo acabou naquele túmulo. Não. Nós estamos falando daquele que veio e nasceu do ventre de uma mulher virgem. Nós estamos falando daquele que pregou o amor e ensinou a fé. Nós estamos falando daquele que curou os enfermos, expulsou os demônios, foi condenado a uma morte de cruz, sem merecer aquela morte. Estamos falando daquele que foi sepultado sim, em Jerusalém, mas ao terceiro dia, ele venceu a morte, ele ressuscitou. Não há um defunto no cristianismo, não há um corpo em decomposição. Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou, é dele que nós falamos, é nele que nós cremos, é Jesus. Jesus ressuscitou. Ele é a base da nossa fé, Ele é o fundamento da nossa vida. Jesus ressuscitou. Então Paulo começa a dizer, se Ele não ressuscitou, tudo é em vão, tudo é inútil, mas de fato, Jesus ressuscitou. E eu quero olhar para alguns textos bíblicos, caminhar na Bíblia em alguns textos com você, para que a gente possa observar como a ressurreição de Jesus traz alegria para o cristão. A tua alegria é porque Jesus está vivo. A minha alegria, a nossa alegria vem do Senhor. Amém? O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses dizendo: alegrai-vos no Senhor. E depois ele repete: outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Jesus, quando conversava com os discípulos certa vez, os discípulos alegres por causa dos milagres, os discípulos voltaram alegres porque eles expulsavam demônio em nome de Jesus, e os espíritos malignos saíam. Então eles voltaram entusiasmados. Mestre, uau, nós expulsamos demônios em teu nome. Jesus chamou eles e disse: alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito nos céus. Alegrai-vos não porque os demônios se submetem a vós, mas porque o vosso nome está escrito no céu. É alegria porque nós estamos com Jesus, alegria da salvação, alegria porque Ele morreu por nós, Ele ressuscitou e Ele é o nosso Salvador. No livro de Neemias, no capítulo 8, versículo 10, há uma promessa tão gloriosa, que diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Você pode levantar sua mão e declarar isso: a alegria do Senhor é a minha força. Fale para quem está do teu lado: a alegria do Senhor é a nossa força. Você já parou para observar quantos ladrões de alegria nos rodeiam semanalmente, constantemente, para tirar a nossa alegria? Quantos ladrões de alegria? Estive orando e meditando e pensando, e Deus me levou ao sentimento de tristeza que os discípulos de Jesus ficaram após Jesus ter morrido na cruz. E o primeiro ladrão de tristeza que me vem à mente é o sentimento de perda ou separação permanente das pessoas que amamos. A dor da morte. A morte causa tristeza.
Os discípulos de Jesus, obviamente, estavam tristes, porque Jesus morreu. O seu mestre, o seu amigo, estava morto. Ontem, fomos muito comovidos a um velório, fiz um ofício fúnebre de um jovem que chegou aqui na igreja, logo no começo da nossa igreja. Ele chegou aqui como um menino, 14 anos mais ou menos. E ontem foi sepultado com 34 anos de idade, o Fabiano. 34 anos, vítima de meningite. Morreu, que tristeza. Choro, dor. É triste a dor da morte. A morte tira toda a alegria que a pessoa poderia estar ou ter. Os discípulos estavam tristes, porque Jesus havia morrido. Outra coisa que tira a nossa alegria é o sentimento da injustiça. Eu estou sendo injustiçado. Não é justo isso. Não é justo. Tira a nossa alegria. E às vezes o sentimento de injustiça por decepção com pessoas. Não é justo o que essa pessoa está fazendo comigo. Ou a injustiça do sistema, das coisas. Não é justo que aconteça isso comigo. A alegria vai embora. Outro ladrão da alegria é o medo e a intimidação. Os discípulos de Jesus, naquele momento de tristeza, eles estavam com medo dos judeus e dos romanos. Eles estavam intimidados, amedrontados, trancados em alguns lugares, com medo também de morrerem. Quantas ameaças, quantas intimidações, quanto medo rouba a nossa alegria. O medo. Agora há pouco nós cantamos: e quando enfim chegar a hora de enfrentar a morte. É uma realidade dura, mas que nós vamos ter que enfrentar. E quando chegar a hora em que a morte enfrentarei. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 2 que muitos são escravizados por causa do medo da morte. Mas eu quero dizer para você que tem medo da morte, quem é de Cristo pode enfrentar a morte de cabeça erguida. Terei vitória, porque quando Jesus nos chamar para a eternidade, nós vamos ver o próprio Jesus em sua glória celestial, e estaremos para sempre com o Senhor. Mas o medo rouba a alegria, intimida, amedronta, ameaça. E outra coisa que causa tristeza e tira toda a alegria da pessoa é a frustração, por causa de expectativas não realizadas. Eu esperava que acontecesse isso, mas não aconteceu. A minha expectativa era que essa semana acontecesse tal coisa, mas não aconteceu. Isso rouba a alegria. Expectativa, esperança não realizada. No dia da ressurreição, no final da tarde, 2 discípulos de Jesus estavam indo para Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Jesus se colocou ao lado deles, e eles não perceberam que era Jesus. E Jesus perguntou para eles: por que vocês estão assim, tão tristes? O que está acontecendo? E eles disseram: mas será que só você é um visitante em Jerusalém, que não sabe o que está acontecendo aqui nesses dias? E aí começaram a falar para Jesus da morte de Jesus, mas eles não sabiam que era Jesus. Mataram Jesus, e nós esperávamos que Ele fosse aquele que traria redenção para Israel. A maior tristeza e dor dos discípulos
era porque eles colocaram tanta esperança nele, e quando ele morreu, as suas esperanças morreram juntos. Ele vai restaurar o reino para Israel, ele vai nos libertar do império romano. Ele pregava, e nós ouvimos tanto ele pregar: arrependam-se porque é chegado o reino. Eles esperavam que Jesus estabeleceria o reino na terra, o reino em Israel. Mas Jesus falava de um reino interior, eles imaginavam um reino exterior. Jesus falava do reino dentro de nós, eles entendiam Jesus num trono, despojando os romanos e fazendo Israel ser de novo um império poderoso, como na época de Davi ou Salomão. Mas Jesus falava do reino de fé, do domínio da fé sobre o pecado. Mas eles criaram uma expectativa, e então Jesus morreu, e aquele que eles esperavam que seria o Redentor de Israel, na visão deles não foi. Mas o Redentor de Israel, o Redentor de toda a humanidade, o Cordeiro de Deus, tinha que ser imolado, tinha que morrer no nosso lugar, e Ele morreu para ser o nosso Salvador. Ele morreu e se tornou sim o Redentor de Israel e de toda a humanidade que crê na sua morte, na sua ressurreição. Quantas coisas roubam a alegria. Então eles estavam tristes. Veja o que Jesus falou em João capítulo 16. Olha a tristeza e o que Deus faz quando a ressurreição acontece. João 16, verso 19. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei: mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo? Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Jesus começou a falar para eles: vocês vão se entristecer, vão se lamentar. Jesus estava falando da sua morte. O mundo vai se alegrar, os sacerdotes vão se alegrar, vão ficar empolgados, achando que venceram. Mas vocês vão se entristecer, chorar e se lamentar. Vocês vão se lamentar. O mundo se alegrará, vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Jesus falava da ressurreição. Levante a sua mão e diga: a tristeza se transformará em alegria. Eu profetizo isso sobre a sua vida e sobre a sua família. Versículo 21. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. Jesus usa a metáfora da mulher que está grávida para dar à luz, que sente tristeza, sente dor no momento de dar à luz, sente medo, sente tristeza, mas depois que ela dá à luz, e depois de ter vindo um menino ao mundo, a alegria é tão grande, que ela esquece a tristeza e a angústia. E Jesus usou esse exemplo da mulher grávida dando à luz, para falar da ressurreição. Quando ele morreu, nós nos entristecemos, os discípulos se entristeceram. Quantas coisas na minha e na sua vida nos causam tristeza e dor, mas quando nós olhamos para Ele, que ressuscitou e está vivo, assim como um bebê que nasce, e a tristeza da mãe
desaparece e a alegria toma conta, assim também, quando nós olhamos para Jesus, quando nós confiamos nele, quando nós reconhecemos que Ele está vivo e Ele está conosco, a tristeza sai e a alegria do Senhor enche o nosso coração, porque a nossa alegria vem do Senhor Jesus Cristo. Aí a alegria toma conta. Versículo 22, assim acontece com vocês, agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Levanta a sua mão e diga: ninguém vai tirar a alegria do Senhor em minha vida. Amém. Fala para quem está do teu lado: ninguém vai tirar a tua alegria que Jesus te deu. Versículo 23, naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada, eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Deus quer a sua alegria completa, e Ele está dizendo: não precisa nem me perguntar nada, peçam em meu nome e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Ele quer uma alegria completa para você. Tem algo que você vai pedir a Deus hoje, e Ele vai te responder, e você vai ver a alegria completa no seu coração e na sua vida, porque Ele está dizendo: peçam e receberão, e a alegria de vocês será completa. Eu declaro isso sobre a sua vida. Então a tristeza dá lugar para a alegria. Não é a alegria das coisas, alegria porque as coisas vão bem. Essa alegria passa, porque a alegria das coisas hoje pode ser a tristeza das coisas amanhã. Porque agora há pouco um monte de gente soltou rojão e comemoraram um título, mas isso passa. E infelizmente não fui eu que soltei rojão, mas alguém soltou rojão. Tem algum corintiano aí? Mas espera até o fim do ano, que aí o rojão vai ser do outro time. Brincadeira. Mas tudo isso passa. A alegria das coisas hoje, amanhã pode ser a tristeza das coisas. A alegria do dinheiro hoje, a alegria do sucesso hoje, amanhã passa. A alegria com as pessoas hoje, amanhã pode ser a decepção das pessoas. Então Jesus, Ele vem trazer algo muito superior, muito maior para mim e para você, que é uma alegria que vem dEle, é a alegria da ressurreição dEle, é a alegria porque nós somos dEle, é a alegria da salvação nele, é a alegria do Senhor, é alegrai-vos não nas coisas, não nas pessoas, mas é alegrai-vos no Senhor. Ele é a nossa alegria. Vamos para João capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Agora esse barulho eu não sei de onde veio, também não foi lá. Os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por medo, mas não há porta trancada que impeça Jesus de entrar. Não há porta trancada que impeça o milagre de Deus na sua vida.
Se há alguma porta trancada na sua vida, Jesus está entrando agora. Jesus entra porque Ele é poderoso, porque Ele ressuscitou. Não tem paredes, não tem ferrolhos, não tem portas de bronze, não tem prisão para impedir Jesus Cristo, não tem sepultura para impedir o poder de Deus de agir na sua vida. Ele entrou. Portas trancadas, Jesus se colocou no meio deles e disse: paz seja com vocês. Jesus está liberando uma paz para o teu coração agora. Se você crê, coloca a mão à altura do teu coração e receba: paz seja com vocês. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize, diz o Senhor. Ele é a sua paz, igreja. Ele se colocou e disse: paz seja com vocês. Paz. Ele veio para mudar a tua vida. Talvez você nunca experimentou a verdadeira paz. Essa paz é Jesus Cristo. A partir do momento que Ele entra na sua vida, sua história é completamente transformada. É paz. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Não era um espírito, não era uma visão de Jesus, era Ele mesmo ressuscitado. Mostrou-lhe as mãos furadas, mostrou o seu lado atravessado da lança, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Aquela reunião a portas trancadas, que começou com tristeza, terminou com muita alegria, porque Jesus ressuscitou, está vivo e estava no meio deles. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você passou a sua semana, mas eu sei que Jesus está aqui, e Ele transforma a tristeza em alegria, e a tua semana, a partir de hoje, que é o primeiro dia desta semana, você vai viver a alegria do Senhor, porque Jesus é a sua alegria. Alegraram-se quando viram o Senhor. Então é alegria. É alegria nele, é alegria do Senhor. O Salmo 16, que tem uma das maiores profecias, mais claras profecias do Antigo Testamento sobre a ressurreição de Jesus, nos mostra que a ressurreição de Jesus produz uma alegria permanente em nós. Salmo 16, verso 10. Salmo 16, versículo 10, olha a profecia sobre a ressurreição de Jesus. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Davi, quando escreveu isso, inspirado pelo Espírito Santo, falava de si mesmo. Davi estava falando ou profetizando a respeito da sua própria vida, que ele não seria abandonado no sepulcro e o seu corpo não teria decomposição. Davi falava de si mesmo? Não, porque Davi morreu, foi sepultado, o túmulo dele e os seus restos mortais, que entraram em decomposição após a sua morte, e agora só tem pó. O túmulo dele está lá em Jerusalém. Todos podem visitar o túmulo de Davi. Ele morreu e o seu corpo entrou em decomposição. Mas Davi não falava de si próprio. Davi falava pelo Espírito Santo a respeito de Jesus Cristo, a respeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a respeito do Santo de Israel, a respeito do Messias prometido. O Cristo vivo não sofreria decomposição. É a ressurreição. Agora olha o que isso traz para mim e para você, versículo 11.
Tu me farás conhecer a vereda da vida, alegria plena da tua presença. Diga comigo, alegria plena da tua presença. A presença de Deus na sua vida é garantia de alegria plena, alegria completa. Essa alegria completa, Jesus falou lá em João 16, que a vossa alegria seja plena, completa. E o final do verso 11, eterno prazer à tua direita. Levanta a sua mão direita e faça assim, ó, eterno prazer à minha direita. Sabe por quê? Porque Jesus está com você. Jesus é a tua sombra, a tua direita, como diz o Salmo 121, nenhum mal te sucederá, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, Ele guardará a tua alma, não dormita, nem dorme o guarda de Israel, é Jesus à tua direita. Alegria eterna, eterno prazer à sua direita. Fica de pé na presença de Deus e pode aplaudir com alegria o Senhor. Com alegria. Diga assim bem forte, alegria plena na presença do Senhor. Diga, eterno prazer à minha direita, porque Jesus está comigo. Aleluia. E eu quero ler o último versículo em Apocalipse, no capítulo 21. Olha o que Deus preparou para você e para mim. Apocalipse 21, versículo 3 em diante. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. As coisas velhas já passaram na sua vida, tudo se fez novo. Não haverá mais choro, não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor. A antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Você está aqui hoje na presença daquele que ressuscitou, e Ele está fazendo novas todas as coisas na sua vida. Tudo se fez novo. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, está consumado, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia! Você crê que essa promessa é para você? Erga suas mãos e receba a alegria do Senhor. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. Ele te traz alegria eterna à sua direita. Alegria eterna, prazer eterno à sua direita. Se alegre no Senhor. Peça o que quiser, para que a sua alegria seja completa. Peça. Jesus disse: não precisa me perguntar nada. Peça o que quiser em meu nome,
para que a sua alegria seja plena. Pode pedir, vai, erga sua voz e peça. Eu te dou esses minutos, eu espero você pedir, peça, para que você experimente uma alegria plena no Senhor. Peça, peça.